dá ouvido à palavra do Senhor, mas ela também vai falar do homem que faz a vontade de Deus. E quando a Bíblia fala homem, inclui nós também, né? No céu não tem espírito, é tudo espírito. Então, diz a palavra de Deus aqui, ó, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. As pessoas que fazem essas coisas, confia na sua força, confia no seu braço, confia no seu dinheiro, confia no seu poder e acha que pode fazer o que bem quer. Mas a palavra de Deus está dizendo que é maldito. É maldito a pessoa que pensa que ele faz, que ele pode, que ele é. Meu Deus. Porque quem pode, quem faz e quem é o Senhor. Aleluia. É Ele que é tudo isso. Nós, se confiarmos nas nossas forças, misericórdia, somos mais miseráveis. Mas o versículo 6 vai dizer, por que será, não, continua falando, né? Por que será como a tamangueira, eu nem sei o que é isso, no deserto e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Essa é a situação do homem que não teme ao Senhor, que confia no seu braço, que confia no seu poder, que confia no seu dinheiro. A situação dele é essa. A palavra de Deus é linda porque ela mostra os dois lados. Aleluia. Ela vai nos ensinando como é a situação do homem com Deus e do homem sem Deus. Aí a gente, dentro da gente, a gente faz a escolha. O que é que a gente quer? Se a gente quer confiar no Senhor ou se a gente quer confiar no homem, no nosso braço, na nossa força. Mas o versículo 7 diz, bendito o varão que confia no Senhor. Aleluia. E cuja esperança é o Senhor. Glória a Deus. Quando o homem confia no Senhor, tudo dá certo. Mesmo que ele passe por luta, por dificuldade, por enfermidade, mas no final a vitória chega. Glória a Deus. Então é bendito o homem que confia no Senhor. E ele diz aqui, por que será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar. Aleluia. Pois é. Glória a Deus. Mas o que significa isso daqui? Porque será como árvore plantada junto às águas, que estenderá as suas raízes. Então, as pessoas que temem ao Senhor, ela tem confiança naquilo que ela faz. Ela sabe que ela pode até passar por situações difíceis. E tem hora que a gente passa por situações que a gente fica sem entender. Mas se nós tivermos raiz e nós estiver firmado no Senhor, glória a Deus, a nossa raiz ela vai procurando onde tem refúgio. Aleluia. Para o nosso povo. Aleluia. As raízes ficam para baixo. A raiz do crente é a confiança no Senhor. É a perseverança em Deus e na sua palavra. Pode vir, se você está com o Senhor, a luta, a dificuldade
dificuldade pode até chegar, mas você não vai se abater, você não vai se desesperar, porque você tem confiança no Deus que você serve. Aleluia. Tem aquela palavra que eu li, até o pastor de ontem, ele leu justamente o que eu li daquelas passagens lá de Abraão, aquilo ali, aquela vez que eu li aquela palavra lá que o Senhor, que Melquisedeque, serviu a Abraão ali. Se ele tivesse vindo mais para frente, podia chegar justamente onde eu li. Então, a gente que tem aquela confiança no Senhor. Teve outro dia aí que eu li uma palavra que fala que o esconderijo do Senhor, no esconderijo dele, a gente descobre a pureza da palavra de Deus e ela vive dentro da gente. Glória a Deus. Eu não tenho palavra, não sei explicar para os irmãos, mas quando a gente serve ao Senhor, o homem que confia no Senhor, ele tem um coração assim, puro. Não que ele confie no seu coração, mas ele tem a palavra dentro Glória de a si. Deus. E quando a gente tem a palavra de Deus dentro fiel. da gente, a gente vai se tornando puro, porque a gente vai entendendo que Deus conhece a nossa mente, conhece o nosso coração. A gente vai tirando aquilo que não está agradando a Deus e vai enchendo da palavra de Glória Deus. a Deus. A gente vai se tornando pessoas puras. Deus. Aí a gente descobre, com essas características do cristão, que ele está no esconderijo. Aleluia. Que nem aquela voz falou. Mas aonde é o esconderijo? O esconderijo não é um lugar. O esconderijo é um lugar, não é um lugar físico aqui. Não é vamos dizer que o Senhor tem uma casa aonde ele pode levar o povo para se refugiar ali. Não. O esconderijo, ele como é que eu posso dizer? O esconderijo do Senhor não é material. O esconderijo do Senhor não é material. O esconderijo do Senhor é quando a gente descobre o poder da palavra do Aleluia. Senhor. E ela vai fazendo efeito dentro da gente. Aleluia. E a gente descobre que está guardado. Glória a protegido Deus. por Ele. Aleluia. Então um Deus negócio fiel. assim, a gente precisa estudar, a gente precisa pesquisar para saber falar essas coisas, mas como que o Senhor falou comigo naquela madrugada, quando ele falou aquela palavra, quando eu estava orando e lendo, na hora que eu comecei lendo o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo, eu não terminei o versículo quando aquela voz falou dentro de mim, mas aonde é o esconderijo? Será que aquela voz que falou dentro de mim, que eu sei que é o Espírito de Deus testificando com o meu espírito? E ele sabe aonde é o esconderijo. Agora ele queria ensinar para mim, que para mim estar protegido desse esconderijo, eu preciso ter uma vida pura. Aleluia. Eu preciso ser uma pessoa pura. Eu preciso ter uma consciência certa do que eu estou vivendo. Aleluia. Oh Deus, maravilhoso. Aqui nessa palavra, Santo de Israel. quando a gente, aqui nesse versículo diz assim, ó, porque será como uma árvore plantada junto às águas, que estenda as suas raízes para o viveiro e não receia quando vem o calor. Esse calor aqui, eu entendo que esse calor é a provação que a gente passa. É um momento de enfermidade que nos deixa bastante abatido. Verdade, meu Deus, ajuda nós, meu Pai. Aleluia. É as incompreensões que muitas das vezes a gente passa de pessoas amadas, que a gente acha que nunca vai acontecer aquilo. Às vezes a gente pensa, mas
passa uma decepção. Você passa por uma decepção que aquilo te abala. Mas você está plantado lá à beira do ribeiro. Aleluia. Quem é esse ribeiro? Quem é que pode fornecer água a ponto de refrescar as nossas raízes? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a vida do crente aqui na terra é que nem uma vez o Senhor falou para mim. A vida do cristão na terra é com sofrimento. E eu já tinha sofrido tanto. Que irmãos, quando eu passava por mais uma prova, uma vez eu falei até uma besteira que eu devia ter falado. Eu acho que eu não nasci. Eu acho que me jogaram lá no banheiro. Porque não é possível uma pessoa para sofrer tanto. Uma vez eu abri a boca e falei isso. E o Senhor permitiu passar por uma prova, mas tão grande, para poder lhe dizer para mim, eu ouvi ele falar, que a vida do cristão na terra é com sofrimento. Irmãos, quantas vezes você ouviu uma palavra assim? Quantas vezes eu ouvi uma palavra assim? Mas a gente ouve, ainda por não ouvir às vezes, a gente se emociona e sai por outro. Mas a palavra de Deus não é para acontecer isso. É para a gente ouvir a palavra de Deus, guardar para segui-la. Aleluia. Mas até aí eu estava ouvindo, me emocionando, que não é emoção que faz o crente estar de pé. Aleluia. O crente tem que ter firmeza. Verdade, Deus. Então, quando eu ouvia, quando acontecia qualquer coisa, eu me desesperava. Mas quando eu ouvia a voz do Senhor, o Senhor me levou lá no deserto, aonde só eu e Ele. E ali eu via aquele vento que levantava a poeira. E não tinha mais ninguém, eu estava só no deserto. É, Deus. Porque quando Deus leva o crente ao deserto, Ele leva ele só. Lá não tem marido, lá não tem patrão, lá não tem ninguém, é você e Deus. Aleluia. Se você buscar, você vai sentir Ele. Se não, você morre no deserto. Meu Deus. Porque quando Deus leva o Verdade. crente para o deserto, é para ensinar lições para ele. Agora, se ele não buscar, aí é o problema dele. Então, por isso que a gente, na hora da prova, se desespera e se desvia. Se desespera. Mas o que é que a palavra de Deus diz? Se na hora da tua luta, da tua prova, da tua angústia, tu se tornar frouxo, a tua força será pequena, você não vence. É, Deus. Então, na hora que a irmã falou aqui, que ela ficou com medo, me veio isso aí. Entendeu? Porque a gente tem que enfrentar o que vem. A gente não pode recuar. Não pode temer. A gente teme, mas não é para temer. Porque a gente confia num Deus que tudo pode na nossa vida. Verdade. Então, quando essas coisas surgem, ele está plantado, o crente está plantado na casa do Senhor, ouvindo a sua palavra, guardando a sua palavra, o seu Aleluia. ensinamento. Quando a luta vier, ele está com as suas raízes. Aleluia. Glória a Deus. Ele está no ribeiro Bendito ali, para ó, sempre é o teu nome. Glória a Deus. aquecido no Senhor. Não é como é assim? Se a raiz dele está na água, como é que ele está aquecido? Aquecido no Senhor. Louvado seja Deus. E ele diz aqui, ó, a ribeira que estenda as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. A luta vem, irmãos, mas passa. Nós temos que confiar nisso. E as suas folhas não caem, não se descabelam, não murmura, não briga. Ah, mas foi fulano que fez isso. Mas é por causa de fulano. Não, Deus tem negócio com fulano, não. O negócio de Deus é com você, é comigo.
Não é com fulano, não é com A, não é com B. Deus. Deus chamou você para a obra, Deus chamou você para um particular. Então não é o seu marido, não é a sua esposa, não é o seu irmão, é você. Deus. Então, Aleluia. não se fadiga. Tem equilíbrio. Crente sem equilíbrio não dá certo. Quem tem que ter equilíbrio? Exatamente, meu Deus. Outra coisa diz aqui, ó. Não se fadiga nem deixa de dar fruto. Quer dizer, uma pessoa fadigada não faz nada. Não tem condições para nada. Mas se eles... Tem hora que eu já passei por coisas, às vezes eu fico assim, meu Deus, eu acho que eu estou me desesperando, eu acho que eu estou querendo entrar num desequilíbrio, eu acho que eu estou querendo fazer alguma coisa que não é para fazer, mas aí eu começo recapitulando palavras, sabe, versículo. Por isso que o crente tem que ler a Bíblia. Porque neste momento ele vai recapitulando aquelas coisas que ele já ouviu, as promessas do Senhor, e aí ele vai se dar pedido força, e Deus vai vendo, olha o esforço que ele está fazendo para não voltar atrás, para não se desviar, e Deus diz, foi aprovado. Aleluia. Foi aprovado. Então, aí quando o crente é aprovado, aí ele começa a aparecer os frutos. Aleluia. Diz aqui, ó, nem se fadiga, nem deixa de dar fruto. Não é fácil, não. Eu sei que a vida hoje, para a gente permanecer dando glória a Deus, feliz da vida, não querer descontar as coisas nos outros, porque a prova que Deus manda para mim, eu tenho que suportar ela. Mas eu era tão inexperiente. Acontecia Deus me provando e eu falava para um, falava para outro, até eu entender que não é assim que crente vive, não é assim. A gente tem que saber para quem contar nossas coisas, sabe? A gente tem que saber quando é Deus que está me provando ou quando é eu que procurei o problema. Tudo isso a gente só entende se a gente buscar o Senhor. E outro versículo diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E perverso, quem o conhecerá? Quem é que conhece o que está dentro do meu coração? Deus. Aí o Senhor diz, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os fins, e isto para dar a cada um, segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Aleluia. Jesus. Como é que está sendo as minhas ações? Como é que eu estou me comportando? Porque a minha vitória, não me perdoe, eu disse que nós estamos. Segundo os seus caminhos, onde é que eu vou? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e eu provo os fins, isto para dar a cada um, segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Glória a Deus. Então, eu não posso me enganar. Deus, ele quer que ele está falando que ele esquadrinha o coração, esquadrinha os fins. Ele está me dizendo que ele conhece tudo dos meus pensamentos, as minhas ações, o que é que eu estou fazendo. E ele vai me dar um galardão de acordo com as minhas ações. Como é que eu estou me comportando? Pois a maneira como eu estou me comportando é o que eu vou receber. Então, é uma palavra bem profunda. E um dia, se o pastor quiser explicar isso daí, porque, irmãos, a vida da gente, é como eu sempre bato nessa tecla, a gente precisa se conscientizar de que a gente está aqui nesse mundo e até na consagração eu estava falando com a irmã Lídia aqui, eu explicando para ela que às vezes Deus leva a gente à prova para provar.
ele tem o seu cajado. E com aquele cajado, eu não estou me comportando com a vontade do Senhor que Ele quer. Olha, irmão, Deus nos prova. Não é porque Ele quer que a gente sofra, mas é porque Ele quer nos aprovar. Aleluia. Porque para morar com Ele tem que ser aprovado. Verdade, meu Deus. Se eu não for aprovado, eu não consigo morar lá. E Ele quer me levar para lá. Então, aí eu estou fazendo alguma coisa, ele cajado de um lado, aí eu vou para o outro, ele para do lado. Aí eu vou para trás, aí eu vou para frente, porque é para me entender que quando Deus prova, não tem ajuda de A nem de B. Não posso ir para um lado, nem para o outro, nem para trás. Na frente está o Mar Vermelho, atrás está Faraó. E dos lados você não pode ir. Mas tem janela para cima. Aleluia. Tem uma porta para cima. Deus está dizendo, ó, vocês só tem que clamar. Vocês só tem que olhar para mim. Porque de lá que vem, não é de lado, não é de frente, não é de trás, não é não. Nossa vitória só vem do Senhor. Então, eu queria tanto, mas Deus vai fazer isso. Se Deus não fez ainda, os irmãos, talvez já fez. Mas se Deus não fez ainda, Ele vai fazer. Ele vai fazer a gente entender como que Ele quer que nós nos comportemos. Às vezes, e depois que Deus me fez entender essas coisas, eu me compadeço muito das pessoas, e às vezes até sofro por isso. Porque a gente vê a fraqueza do povo. A gente vê a fraqueza por qualquer coisa. Deixa, meu Deus, segredo não é assim. Segredo não é qualquer coisinha já. Não é não. Você tem que passar. Olha, Jesus passou e enfrentou o madeiro. Jesus enfrentou o madeiro para nos dar vitória. E nós só queremos vitória, vitória, vitória. E nós não queremos pagar preço. Porque quando dói a gente grita. Quando dói a gente fala para o que não deve falar. Eu já apanhei muito por causa disso. Mas Deus tem, assim, me ensinado como... Ainda estou desobediente ainda, mas... Porque a gente só vai ter a perfeito quando tiver o Senhor leva, né? Mas eu fico procurando, meu Deus, me ajuda. Deus, verdade. Porque assim, às vezes a gente pensa que é só... estou fazendo a vontade de Deus, estou indo para a igreja, estou contribuindo, estou cantando, estou fazendo isso, fazendo aquilo, mas é só isso. Em casa é onde mais a gente mostra quem é a gente. Na igreja todo mundo é santo. Agora em casa e lá fora é onde a gente mostra quem a gente é. Aleluia. Exatamente. Uma certa vez eu passei uma luta muito grande com o falecido e a ordem para mim era fazer para ele como se eu estivesse fazendo para Deus. E uma vez alguém falou assim para mim: se Jesus viesse almoçar na sua casa hoje, como era que você ia trabalhar? Meu Deus. Faça por ele o que você faria se fosse Jesus. Faça para ele como se estivesse fazendo para Deus. E é fácil isso? Isso é muito difícil. Mas passei no teste e Deus me deu vitória. Glória a Deus. Mas não foi fácil não. Às vezes eu chorava, dizia: eu não quero fazer não. E as lágrimas caíam assim, ó. E eu dizia assim: Senhor, estou fazendo só com o teu amor, Senhor, só com o teu amor. Fazia, olha. Mas o bichinho era meio ruim. Mas Deus me deu vitória. Glória a Deus. Me deu vitória. Então, é assim. Essa é a palavra. Aleluia. E é essa palavra que eu falei. Graças a Deus. Se os irmãos não entenderam, não. Pede para Deus explicar. Amém. E as palmas louvam. Oh, glória a Deus.